Na verdade, eu subo para descer. Eu subo para estar aos pés do Senhor. A escada, ela parece que é descendo, abaixando, se humilhando, não para se exaltar, jamais. Não para eu faço, sempre na dependência de Deus, o mais humilde dos servos, querendo compartilhar a glória de Deus. E nesse momento eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar a palavra. Eu sinceramente acreditava que não teria lugar para mim nessa campanha, porque é uma campanha poderosa. Eu acredito que Deus ele já tinha separado as pessoas a qual estariam ministrando nessa campanha. E eu, felizmente, fui achado na oportunidade de trazer não vou dizer jamais uma humilde palavra, mas uma poderosa palavra do Senhor, porque Deus, Ele faz assim, queridos. Eu estou aqui com o papelzinho, o pessoal do papelzinho sabe, né? Eu já vi alguns também, então, pessoal do papelzinho, estou aqui, ó. Se não está sozinho, eu também não estou sozinho, então, vamos fazer a vontade de Deus. E vamos ler. O tema da campanha é uma audiência com Deus, e a passagem bíblica desta campanha está em Isaías 33, versículo 22. Já foi lido, e como eu já tinha colocado aqui para ler, vou estar lendo novamente. Os irmãos podem ficar sentados, somente muito ligado ao que o Senhor quer operar nessa noite. Só mais uma palavrinha antes de iniciar. Eu tive pensando, quando meditava sobre essa palavra, o qual vou trazer, porque muitos pedidos ainda não chegaram a essa mesa, muitos pedidos não estão ainda na presença de Deus. Porque nós sabemos que Deus ele é um justo juiz, um Deus que julga com retidão, e às vezes nós temos muitas coisas para apresentar a Deus, e nós analisamos um pouco os nossos pedidos, e queremos saber se verdadeiramente vai ser a nosso favor ou contra o nosso favor, e a gente fica temendo em colocar aquilo na mão de Deus, sabendo, poxa Senhor, se eu não tiver certo, o Senhor é justo, o Senhor vai me condenar. Mas Deus é um Deus de amor, independente de qual seja a sentença, qual seja a posição de Deus, Ele é para o seu bem. Então não fique com medo, apresenta diante de Deus, Senhor, esse é o meu pedido, essa é a minha causa, julga com retidão, com justiça, e Deus vai fazer o melhor para você, amém? Então Isaías 33, versículo 22, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Glória a Deus. Eu tenho um tema dizendo o que é preciso para ter uma audiência com Deus. O que nós precisamos para ter uma audiência com Deus? Em primeiro lugar, nós precisamos de ter uma causa, uma situação, nós precisamos de um favor de Deus, precisamos de algo da parte do Senhor. E não foi diferente assim na história de todos aqueles a qual buscavam a ter um contato mais íntimo com Deus, né? Surgia ali então uma causa, uma situação, e ali eles se apresentavam e pediam para que Deus então julgasse a sua situação. Então nós precisamos, né? Você precisa que alguém julgue sua causa, então você precisa de um juiz. Então, para se ter uma audiência, nós precisamos de ter uma causa, e todos nós temos uma causa, temos uma situação, né? E nós precisamos de um juiz para julgar essas nossas causas. Mas nós lemos também que o Senhor ele é um juiz justo, um juiz que
que age com retidão, com equidade, com equilíbrio, com razão. Não um juiz que, como a nossa irmã pregou grandemente, eu lendo isso aqui, eu não deixei de lembrar, de estar fazendo várias vezes, né, uma meditação sobre a pregação da campanha passada. Então a gente precisa de um juiz justo, né? Um juiz bom, um juiz que vai fazer a melhor sentença, a melhor audiência possível para o seu povo. E muitas das vezes nós tememos em colocar na mão de Deus a nossa causa, por medo, né, do julgamento ser contra ou contrário à nossa vontade. Mas Deus, ele sempre vai julgar a nosso favor, ainda que não seja aquilo que nós precisamos, mas é ao nosso favor, porque Deus, ele é um Deus eterno, é um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, e às vezes por impulso nós lançamos algo, nós queremos algo, mas Deus, ele sabe que aquilo não é verdadeiramente o que nós precisamos. Segundo lugar, numa audiência nós precisamos ter paciência para esperar e não desistir, né? Nós ali temos uma situação, uma causa, tem um juiz, e nós precisamos ter paciência e jamais desistir. Muitas pessoas desistem por ser tão demorado, muitas pessoas até falecem sem que a sua causa sejam julgadas, sem que venha ali a aprovação, né? As pessoas, então, a situação ela é muito demorada, mas para Deus, independente de vida ou morte, a nossa sentença é a vida eterna, né? Os nossos galardões, os nossos favores, eles não pertencem somente, né? Nós recebemos muitas bênçãos, mas não somente aqui. Então, se tem algo na mão de Deus, não retire da mão do Senhor, deixe que Deus estará fazendo maravilhas sobre aquilo a qual nós colocamos na dependência de Deus. E eu coloquei assim: pedis e não recebeis, porque pediu mal. Deus, ele julga com retidão, e se ele ainda não te respondeu, analise seu pedido, pois Deus sabe de tudo, do hoje e do amanhã, e nos ama, e só nos dará o que for para o nosso bem. Para Deus avaliar as nossas causas, basta 1 minuto, mas às vezes Ele quer nos dar tempo para nós avaliarmos se é isso mesmo que queremos. Então nós queremos algo da parte de Deus, e Deus, ele avalia no instante, e ele já vê que você está impulsionado por um sentimento de raiva, ou de alguma situação que aconteceu, ou você está agindo por emoção, ou por uma situação contrária que está te motivando a tomar essa ação de causa, de julgar aquilo como uma causa contrária à sua vida, ou contrária àquilo que você decide, que você quer. Uma audiência, geralmente a gente busca algo a nosso favor, a se defender, alguém que nos defende, mas nem sempre aquilo que nós julgamos ser nosso favor é aquilo que Deus tem para a nossa vida, e de repente não é bem aquilo que nós queremos. E Deus, ele segura, ele já sabe o que vai acontecer, então ele segura e pede para que a gente avalie, que a gente passa por esse processo do tempo para julgar, para saber. De repente, no meio do caminho, você descobre que aquilo não era realmente o que você estava desejando, ou que você estava querendo que fosse julgado de imediato, e somente o tempo esclareceu que estava tendo uma situação ali contrária. Vamos lá. Exemplo, causa na justiça como casamento. Às vezes a pessoa fica tanto tempo ali, Senhor, julga, e de repente as pessoas se entendem. Deus, a palavra de Deus é que aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então gera uma situação em que as pessoas podem se reatar e ter uma vida prolongada, maravilhosa, de acordo com a vontade de Deus. Uma ação ou um processo contra um irmão, um parente,
no momento de ira. Às vezes acontece de você, Senhor, julga essa causa contra meu irmão, né, contra o meu parente, porque você se irou, porque houve algo ali contrário, e você coloca na mão de Deus. Senhor, eu quero que julgue, mas como está o seu coração, como está o seu pensamento em situação a essa, né, nessa causa? Como você entendeu que era necessário agir dessa forma? Será que foi por uma forma de ofensa ou desejar mal ao próximo? Assim não recebeis, pois pedis mal. Há pouco tempo o pastor estava falando algo aqui e eu falei, meu Deus, eu pensei sobre isso e eu falo ou não falo sobre isso, mas como eu coloquei no papel, eu vou falar. Ele falou que abriu a televisão e viu lá pessoas falando e totalmente contrário, e às vezes as pessoas pedem mal e acontece, e realmente surge, você vê, pensa que é até um milagre. Pouco tempo, eu não sou muito de ver televisão, de Facebook, internet, mas foi muito notório isso. Um homem, né, homem de Deus, né, se diz homem de Deus, e profetizou contra uma outra pessoa, uma palavra de morte, e isso aconteceu, e ele disse que Deus fez justiça a ele. Não sei se os irmãos estão lembrados disso aí. Um apresentador de TV teve um câncer, e uma outra pessoa tinha, e falou, Deus julgou, Deus fez. Então eu tive pensando sobre isso. Meu Deus, não foi o Senhor que julgou. Deus é amor. Deus, ele quer que o santo deles ore, interceda, que faça o pecador, aqueles que nos perseguem, aceitar o Senhor. Então eu fiquei pensando, mas como se cumpriu, e como ele, né, proclamou que Deus fez justiça. Às vezes nós pedimos coisas, e isso pode até acontecer, e eu botei assim, isso não foi de Deus, pois Deus é amor, e devemos orar pelos que nos perseguem, e se não foi Deus, então quem foi? Teremos que avaliar muito bem quem está julgando as nossas causas. Às vezes nós colocamos algo na mão do Senhor, e ali surge um cochichozinho, não, vem para cá, aqui ó, aqui as coisas são mais rápidas, aqui acontece, aqui o teu milagre chega antes de você pedir. Aí você retira da mão do Senhor, que está trabalhando na sua vida, te preparando para te liberar a bênção, e vai atrás de outros deuses, atrás de outros boatos, atrás de conquistas fáceis, ou até mesmo contrárias à vontade de Deus. Deuteronômio 13, livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 e 3, vou ler algo da parte do Senhor a respeito do que acabei de mencionar. Diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar sinais ou prodígios, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, então não ouvirás a palavra deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então a palavra aqui diz o seguinte: se você tem uma causa na mão de Deus, você tem a sua situação, a qual muitos irão trazer e colocar perante o Senhor, e algum profeta, algum sonhador, alguma outra pessoa vier e falar assim, olha, isso vai acontecer na sua vida, e realmente acontecer, ele tentar te desviar para outros caminhos, vem para cá, venha para lá, ficou tanto tempo e não resolveu, eu te apresentei, meu Deus, e resolveu. A palavra diz que não vá, porque Deus, Ele conhece e Ele prova
para saber se verdadeiramente nós amamos a Deus com toda a nossa força, todo o nosso entendimento e todo o nosso coração. Se nós temos algo na mão de Deus, deixa Deus trabalhar. Deus primeiro, antes de liberar a bênção, Ele trabalha na nossa vida, porque às vezes nós não estamos prontos, e Deus sabe. Ele fala, se eu te der um carro, aquilo que tu precisa, eu já vi o que pode acontecer, então eu vou esperar você verdadeiramente se tornar um crente sadio, né, que não vai passar de 100, não vai fazer outras coisas a qual não pode, e vou te dar a tua bênção, né? Eu sei que se eu te der um trabalho com um salário a qual você pede, né, nesse momento, você vai fazer desse dinheiro o seu Deus, e isso não me agrada, e isso não... Agora, quando você entender que tudo eu vou liberar, Deus está trabalhando, Deus está fazendo, mas nós temos que confiar no Senhor, confiar de todo o nosso coração, porque muitos sinais e muitos prodígios estão acontecendo. Tem igreja que é só milagre, é só, meu Deus, mas será que essas pessoas todas estão preparadas? Meu Deus, será que está todo mundo preparado? Se eu perguntar aqui hoje, quem está preparado para ter uma audiência com Deus agora, e Deus julgar? Vai ser aquele que eu falei, às vezes muitas pessoas não colocam o seu pedido, não colocam ali porque, meu Deus, o Senhor vai julgar, então deixa eu me consertar primeiro, deixa eu analisar um pouco mais, se é isso mesmo, eu vou colocar. Então às vezes as pessoas estão recebendo um monte de coisa, mas será que vem verdadeiramente de Deus? Porque diz aqui que tem muitos profetas e sonhadores que profetizam e acontece, e ali tenta desviar o povo de Deus para seguirem outros deuses. Às vezes você está orando, jejuando por uma esposa, por um trabalho, e se surgir alguém tentando ajudar sua causa, primeiramente faz uma confirmação com Deus, se isso vem dele mesmo ou não. Faça como Gideão. Gideão, ele recebe ali a palavra de Deus através de um anjo, dizendo que ele ia livrar Israel da mão dos midianitas. E ele fala, poxa, mas eu sou o menor da casa. E ele vai falar com Deus, Senhor, se é tu mesmo que falou isso, faço prova. Está aqui a prova, e Deus responde. Ele ainda contrário, pensando, Senhor, novamente, se for de ti mesmo, me responde. E Deus responde. E às vezes a gente, como eu disse aqui, pessoas que estão orando por um esposo, uma esposa, um trabalho, e chega alguém e fala, olha, tem um trabalho excelente para você. Aí você, glória a Deus, eu estou esperando esse trabalho já há um tempão. Espera, amém, meu irmão, é de Deus? Eu vou orar. Qual é o trabalho? Pergunta o que é. Vai para o teu quarto, fala com Deus, Senhor, eu tenho esperado tanto tempo, se for esse, confirma, Deus, vai dar tudo certo. Aí você vai nessa pessoa e chega lá, ele começa a dar um jeitinho, ó, me dá tua ficha aqui, vamos fazer isso aqui, vamos tal, começa a organizar para que aquilo venha acontecer. E Deus, quando Ele te promete, Ele faz todas as coisas. Quando Deus te promete, não precisa de jeitinho de homem, não precisa de jeitinho de ninguém, porque Deus, Ele faz a obra completa na nossa vida. E a gente precisa examinar, Senhor, isso vem de Ti mesmo, Deus? O pastor, ele falou aqui no culto, falou assim, olha, eu até falei com ele, ele falou assim, ó, se eu estiver pregando, não acredita, confia, tem que testar, tem que examinar, porque temos, querido. O que mais tem na palavra do Senhor é acautelai-vos dos falsos profetas que surgirão, que enganarão a muitos, né, que farão sinais, maravilhas e prodígios. No tempo de Isaías, Jeremias, Deus ele repreende muito sobre os falsos profetas que profetizam sem Deus não ter mandado profetizar muitas coisas. Então nós temos sim que se acautelar, nós temos sim que falar, Senhor, Tu sabe da minha luta, eu tenho esperado, e surgiu agora, e agora? É do Senhor mesmo? E Deus ele vai falar, porque se Deus te deu, Ele vai confirmar, filho, pode pegar, é teu. Agora se não for, Ele vai falar assim, chuta que é laço, já vi isso aí, né? Senhor, é teu? Não, chuta que é laço, chuta que é, ó, não é teu, né? Não é para você. Glória a Deus. E quando a bênção vem de Deus, ainda que você não aceite, Deus vai fazer você
pegar. Aconteceu muitas situações na minha vida em que eu não queria muito. Meu Deus, isso não é para mim não quero ser isso não. Mas não teve jeito. O tempo se encarregou de me prender. O tempo se encarregou de me fazer acostumar, de amar, de querer fazer. Muitas pessoas falam, né, que quando sobem no púlpito, contam o seu testemunho. O meu não é diferente. Eu nunca pensei em pregar, nunca pensei em estar na frente de uma igreja, mas era uma bênção que Deus tinha para mim. E mesmo eu no momento não querendo aceitar, Deus me entregou. E eu aprendi a amar, aprendi a aceitar, aprendi a viver conforme as bênçãos do Senhor. Então aquilo que você colocou na mão de Deus, confia que Deus vai te entregar. E aquilo que não é da vontade de Deus, pode ter certeza que se vier na sua mão, não foi Deus. Pode examinar, perguntar e saber quem é que está te entregando essas coisas erradas. 3. O verdadeiro e justo juiz. Bom, então para se ter uma audiência com Deus, primeiro você precisa de uma causa, uma situação, né, uma emergência para que um justo juiz julgue. Para isso você tem que ter um juiz que julga com retidão, né, um juiz que vai analisar a tua situação, independente da pressa que você esteja, ele vai analisar, ele vai processar. A irmã Graciete falou muito bem sobre um carteiro. Essa mensagem ficou na minha cabeça e eu não conseguia falar outra coisa, né? O carteiro, ele vai receber, ele vai ver qual é o local, qual é a cidade, né? Ele vai ver todos os detalhes para que chegue tudo direitinho. Então ele vai analisar para que não haja erro. E o nosso justo juiz, ele consegue analisar rapidamente, mas só que ele está nos dando tempo para que a gente venha analisar se é isso mesmo, porque ele pode muito bem pegar aquilo ali, rasgar e jogar fora. Agora, depois que ele te entregar as consequências, quem carrega somos nós. São pelas nossas emoções, a gente acaba conduzindo as consequências daquilo a qual nós pedimos, e pedimos muitas das vezes mal. O verdadeiro e justo juiz. Deus julga com verdade, imparcialidade, retidão e justiça, mas também com amor, misericórdia e longanimidade. Por isso que eu disse, se você tem algo para trazer na mão, apresentar a Deus seu currículo, a sua causa na justiça, o que você precisa, e você se sente vamos dizer assim, irregular nesse seu pedido, traga que, independente de qual seja a situação, Deus vai julgar com amor. Deus, ele sempre vai fazer o melhor. Você vai trazer, você vai até estar com medo, meu Deus, mas e agora? Deus, ele vai julgar com amor. É diferente do juiz iníquo, que não temia os homens, que não adorava a Deus e julgou ainda assim porque a viúva importunava. Deus não, ele vai pegar, ele vai olhar toda a sua situação, porque Deus sabe, Deus conhece. Deus, ele é um juiz que dispensa testemunhas, né? O juiz, ele precisa das testemunhas. O que você viu? O que aconteceu? Deus, ele viu tudo. Deus, ele sabe tudo. Então você vai apresentar a ele, e ele vai julgar com amor, com misericórdia e com longanimidade, né? Tudo para que venha a ser favorável àquilo a qual nós temos pedido ao Senhor. Eu vou ler aqui em Lucas 18, 5 e 8. Já estou acabando, e o tempo também já está acabando, mas Lucas 18, eu já acabei até de falar, foi o que a nossa irmã pregou, e diz assim: todavia, como esta viúva me importunou, julguei a sua causa, para que não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz o juiz iníquo. O juiz iníquo não temia homens, não temia Deus, e pela persistência ele julgou a favor. E ele diz: considerai o que diz o juiz iníquo. E diz assim:
não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Às vezes nós achamos que Deus não está agindo, parece estar sendo demorado, né? Mas Deus, ele está fazendo com justiça, com amor, com longanimidade, nos dando oportunidade de analisar, de avaliar. Senhor, eu rasgo essa ação contra meu irmão, eu desfaço isso, eu vou lá pedir perdão. Senhor, eu me reconcilio com a minha esposa e eu rasgo esse processo de separação. Senhor, eu me achego àquele a qual me perseguia e falo, e não há mais uma causa, não apresento mais essa causa, essa situação perante ao Senhor. Então Deus, ele julga com amor, ele transforma aquilo que nós pensamos ser contrário e transforma em uma reconciliação. Eu não sei quais são os pedidos, quais são as formas a qual a gente lança perante a Deus, quais são os sentimentos que nos leva a lançar algo perante a Deus. Eu tive com a arca na minha casa e eu orava várias vezes falando: Senhor, eu não sei qual foi o motivo a qual essa pessoa fez esse pedido, essa situação, nós não conhecemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas primeiramente transforma um coração em um coração puro, um coração de amor, para que o seu pedido venha a ser sempre de bem, um pedido sempre de paz, um pedido sempre de favorecer ao próximo. É isso que às vezes o Senhor, ele julga como um justo e verdadeiro juiz, né? Ele julga quais são as intenções dos nossos pensamentos e ele conhece. O Deus que sabe de todas as coisas, que dispensa as testemunhas, pois ele está vendo tudo e sabe de tudo. Deus vê tudo que existe no pensamento. Deus vê tudo que existe no passado, no presente e no futuro. Então Deus, ele sabe o que aconteceu para você levar aquela causa. Deus sabe do presente, da sua situação a qual você está passando, se é um emprego, se é uma situação, se é uma causa na justiça. Deus sabe, Deus conhece. E Deus também conhece o futuro. Deus sabe o que isso vai trazer à sua vida. Então espera e confia no Senhor. Somente espera e confia no Senhor. Como também ele conhece os pensamentos, né? As emoções, as motivações, os problemas. Nada está escondido de Deus. E também, além de Deus saber qual foi a causa, qual foi o motivo a qual você levou, ele também sabe como surgiu essa emoção. Deus, ele sabe o que gerou. Deus sabe quais são os problemas que isso pode causar. Deus, ele sabe quais são os seus pensamentos. Às vezes nós, por um motivo de raiva, de ira, a gente se explode e às vezes a gente até pede uma justiça de Deus, como nós, às vezes, como eu comentei aqui, Senhor, que lance fogo sobre aquele lugar e faça justiça. A justiça de Deus, ela já tem um tempo certo para acontecer, e nós não precisamos pedir que isso aconteça. A gente só precisa que Deus faça justiça na nossa vida, não na vida dos outros. Deus sabe e que vai acontecer. Às vezes a gente tem um problema que a irmã pregou muito bem. Ela falou assim: a viúva, em momento nenhum ela questionou sobre o irmão que ela tinha uma causa. Ela falou somente da vida dela. Ela não apresentou, ela falou assim: julga a minha causa, julga a meu favor, e deixa a ele outras coisas. Então Deus sabe nossos pensamentos, emoções. Por isso é ele o nosso melhor juiz. Independente da sua sentença, será para nós sempre o melhor. Então, independente da sentença do Senhor, independente da condição, sempre vai ser o melhor para nós, porque ele sabe de todas as coisas. Eu gostaria de ler somente agora para terminar, e agora Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se você tem uma causa,
apresentar a Deus. Apresente. Queira o seu melhor. Queira que Deus julgue a sua causa. Mas o pensamento verdadeiro vem do Senhor. A resposta certa, ela vem do Senhor. Somente confie em Deus. Pensamento de paz e não de mal. Às vezes nós julgamos nossos filhos, nós corrigimos, nós ensinamos, mas um pensamento, às vezes momentâneo, um pensamento futuro, terreno, mas Deus, Ele tem um pensamento para a eternidade. Deus, Ele vai te dar aquilo que vai te levar à salvação, à vida eterna. Tudo que Deus faz é perfeito e é bom para nós. Então eu agradeço a Deus por poder compartilhar essa palavra, onde o Deus justo, verdadeiro, o nosso juiz, Ele julga a nossa causa e nos dá a resposta certa, que possamos analisar e entender a resposta de Deus, independente de qual seja ela, sempre será o nosso melhor juiz, sempre será o juiz que estará julgando a nosso favor. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que maravilha, irmão, que palavra linda, maravilhosa. Se coloque de pé essa noite em adoração a Deus.
aqui na nossa caixinha de oração. Mas olhe para cá. Abra o seu olho por enquanto e olhe para cá. Existe um certo hino que ele mexe muito ao meu coração. E ele fala do diabo como o acusador da humanidade. Ele fala do diabo com todas as provas contra a minha e a tua vida. E o justo juiz é Deus. O justo juiz é Jesus. E o diabo chega perante esse justo juiz que é Deus e mostra todas as provas, e mostra as nossas fraquezas, e mostra a nossa falta de fé, e mostra até mesmo a nossa deficiência na adoração, em servi-lo. A verdade é, querido, que o diabo sempre teve provas contra nós. O diabo sempre vai jogar na nossa cara nossas faltas, debilidades, fraquezas. Mas a verdade é, querido, que o justo juiz, quando ele der o veredito, ele sempre dará o veredito ao teu favor, porque ele te ama, porque ele te conhece, porque você foi projetado para o adorá-lo. Deus te projetou para depender de Deus. Deus te projetou para verdadeiramente as dificuldades, as anomalias, as dificuldades, você colocar perante esse Deus Todo-Poderoso. Deus te projetou, querido, com todos os seus defeitos, mas Ele te projetou para ser dele. Ele te projetou para que o sangue de Cristo te dê nova vida, te dê nova história. Eu preciso. Você pode adorar? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não importa como você chegou aqui, vai valer a pena o teu clamor. Aquilo que você coloca na mão de Deus